Muito bem, estamos com o programa Sertão Inovador. Quem fala aqui com vocês, Radamés Dantas. Ao lado aqui de Artêmio, da Cardan Peças, estamos fazendo hoje algumas entrevistas bem relevantes, histórias que fazem acontecer. Um programa que eu sempre digo que é o melhor programa social do planeta. Sabe qual é o melhor programa social que um governo deveria investir? Chama-se empreendedorismo. Porque ele gera emprego, ele muda realidades, as cidades se transformam, a comunidade gera riqueza, aquela riqueza se distribui, ela circula e ela faz com que outras possibilidades vão surgindo, outros negócios vão acontecendo. Muito bem, hoje nós queremos conversar com um negócio que não começou ontem, viu? Você é um caçula, é um caçulinha comparado com esse negócio aqui da cidade de Mossoró. E eu vou pedir para a Artêmio apresentar. Quem é que a gente vai conversar agora, Vamos conversar hoje com o nosso amigo Cesário, viu? Cesário, ele, a história dele, né? Estou tendo a honra de estar agora cara a cara com ele. Mas é uma história, realmente, uma história de sucesso, né? Já está aí, ele vai falar um pouco da história, mas conheço um pouco e conheço um sobrinho dele, um grande amigo meu. Nós fizemos faculdade juntos. Mas Cesário vai falar, né? Que ninguém como ele para contar pra gente a história da família. Então seja bem-vindo aí, Cesário. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao professor Radamés, a Artêmio aqui, por nos dar essa oportunidade de contar um pouquinho da história, né? E a vida do empreendedor, ela é uma vida muito diversificada, Sim. né? E aí, Radamés conversando aqui, ele falava sobre investir no empreendedorismo. Se os governos fizessem isso, era uma coisa libertadora, né? Porque você ensinar a pessoa a empreender, né? É uma coisa muito libertadora e cresce a economia, desenvolve as pessoas. Eu gosto muito, Radamés, de uma frase do Jim Rohn, né? Que eu sou muito fã dele. Ele diz, lucro é melhor do que salário. Salário é meio de vida e lucro é independência financeira. É uma questão do empreendedorismo. É muito importante. Eu acho que se as escolas ensinassem a questão do empreendedorismo, da educação financeira, causaria uma revolução muito legal, porque as pessoas elas teriam esse tino para poder buscar alguma coisa, né? Muito bom. Cesário está à frente da Panificadora 2001. Mas antes de falar da panificadora, Cesário, fala um pouquinho aí de Cesário. Você é de onde? Conta um pouquinho para nós aí a sua história. Eu vou refrasear uma frase do Luiz Gonzaga, né? Que disse, eu amo Petrolina, mas adoro... Juazeiro? Amo Juazeiro, mas adoro Petrolina, né? Eu sou do Ceará, mas vim muito novo para cá, na realidade criança, né? Nós somos do Ceará, mas eu vim bebê ainda para cá, né? Eu sou de Fortaleza, a família é de Fortaleza. Aí eu amo Fortaleza, mas adoro Mossoró. Tá certo. Foi aqui que eu vivi toda a minha vida, né? E também essa questão de trabalhar, de empreender, e um empreendimento familiar, né? E aí a gente vai dando continuidade de geração a geração. É uma responsabilidade muito grande e também, mas é muito satisfatório também, porque você carrega uma história, né? A história é muito importante porque ela deixa a coisa muito mais bonita, né? Sim, sim. Você me parece de segunda geração. Aí eu ia perguntar, você desde pequenininho já estava lá dentro do negócio ou você estava em outra atividade, aí voltou? Porque as histórias esse é um grande desafio para qualquer empreendedor, essa questão da sucessão, né? E não tem uma regra, não tem um padrão, não tem uma forma. Siga isso aqui e vai dar certo. Porque as pessoas não são robôs, as coisas não são... né? Tem uns que colocam as pessoas para dentro da empresa, mas ele não se identifica. Tem outros que às vezes estão fora e é doido para trabalhar e o pai fica às vezes segurando. Como é que foi essa parte sua no negócio? Você já, desde que você se entende gente, sempre trabalhou com panificação ou não? Trabalhou com outra coisa, voltou? Fala um pouquinho pra gente. Eu falo às vezes que teria até vontade de ter trabalhado em outra coisa para poder sentir, né? Mas desde que nós nascemos, sempre fomos levados para lá, para padaria, com o papai, com a mamãe, desde criança. Estudávamos, o nosso pai até queria que outros seguissem outras carreiras. Sim. E tudo, mas a gente acabava estando envolvido lá no processo e
gostamos, né? E acabamos dando continuidade, né? E até hoje estamos lá. Muito bom. O professor falou sobre sucessor, né? Antigamente a gente via famílias com 8, 7, 9, 10 filhos, né? E quando a pessoa nasce, o empreendedor é algo que vem, assim, de fato, de dentro para fora, né? Como você falou, os pais sempre querem que os filhos estudem, se formem, seja médico, seja advogado, né? É comum. É comum. E acaba que um ou dois, ou até a própria família, se envereda ali e dê sequência. E eu acho muito bonito quando eu vejo uma empresa que já está na segunda, na terceira geração. Tem uma aqui em Mossoró que eu sou fã dela, né? E eu acho isso muito bonito, porque quando a gente constrói uma empresa, como no caso, a padaria, né? Quando ela foi construída lá atrás, que é interessante até se pudesse falar quem foi os fundadores, né? Então ela sonhou, lutou, deixou de fazer outras coisas para que aquele empreendimento hoje tivesse onde está. E para ela isso aí foi mais que um sonho, né? Isso aí vai gerar o quê? No coração, no sentimento que os fundadores da empresa hoje vê ali os filhos, a segunda, a terceira. Hoje está vendo que os netos, né? Então isso é fora da curva. Acredito que isso é bem mais satisfatório que hoje você fosse qualquer um outro profissional, né? Falasse um pouco aí sobre, se deixasse aqui o nome dos fundadores. Sim, os fundadores. Ainda estão com você? Estão com a gente? Ou já partiram? Infelizmente não, né? Meu pai e minha mãe que são os fundadores, né? Meu pai, ele... Na realidade, ele morava, é cearense, né? E ele iniciou a carreira dele lá trabalhando no Moinho J. Macedo, que hoje é um conglomerado no Ceará muito grande, empresário antigo, um dos mais bem-sucedidos no Ceará. É o dono do Moinho J. Macedo, das farinhas e tudo. E papai veio aqui abrir um mercado no Rio Grande do Norte e até a Paraíba, né? O mercado da farinha de trigo, do açúcar. E aí ele veio e nesse empreendimento dele, ele também representava máquinas de panificação. Na época, anos 60, metade dos anos 60, para chegar a 70, ele teve muitas dificuldades em vender o maquinário. Ele trabalhava mais de forma artesanal aqui, e aí ele trazia aquele maquinário para tentar maximizar a produção e tudo. E o pessoal, não, isso aqui agora não e tal. Aí foi que surgiu a Radamés 2001, porque ele montou a padaria. Provavelmente, talvez ele nem tinha a intenção de continuar a padaria, mas para que mostrar que era muito melhor mecanizar todos os processos, ia ter um ganho muito grande, e aí surgiu, então ele começou a ter sucesso aí. E aí surgiu a 2001 nessa época, entendeu? Papai foi professor aqui da universidade, aqui da UERN, foi professor de latim e filosofia. Sim, eu acho que latim nem existe mais essa cadeira, né? Não, tem mais não. Entendeu? É assim, mas tem esse lado Era empreendedor. Um ser humano sábio. Eu fico muito feliz de saber que um professor, mais um dos professores, também empreenderam, né? De vez em quando eu encontro um desses assim, que empreendia. Me lembro muito bem do senhor João Sabino, que era professor também, criou a rede de hotéis aí, Sabino Palace, em várias regiões. Isso é muito positivo de falar. Interessante ele falando em 1960, rapaz, a gente viaja assim no tempo, assim, parece que fica imaginando como era que ele vinha, como era que ele fazia essa entrega, esse maquinário. Meu irmão, continue aí que a gente fica... É muito interessante essas coisas. Naquela época, nos anos 70, teve uma grande enchente, né? Que ali em Aracati, assim, hoje não tem muitas essas dificuldades, né? Que rompeu aquela... E o camarada só atravessava ali de barco, né? Ele ia pegar farinha, ia de Fortaleza para cá, aí parava em Aracati ali, aí tinha que transportar naqueles barcos para o outro lado, que outro caminhão estava esperando. Rapaz, era um trabalho grande, né? Hoje está tudo muito fácil. Eu digo até hoje assim, às vezes a gente conversa com o pessoal da produção. Hoje o camarada, vou dar um exemplo aqui, o camarada que está lá forneando o pão, né? Hoje os processos são tudo automatizados, os fornos são digitais, o cara marca ali a temperatura, o tempo. É tudo assadeiras
com corrediça. Até uma criança faz isso hoje. O cara bota lá, o forno apita, né? Diz a temperatura, 3 câmeras, eu quero essa com tanto. Naquela época não era forno a lenha, com laxo, o camarada botava naquelas palheta de madeira, ele tinha que ir arrumando um por um ali, ter cuidado para. E aí ele ia lá dentro do forno, aí o pão caía bem em pezinho de lá. Aí ele ia um por um. Quando ele chegava na ponta de cá, ele já tinha que puxar aqui, senão queimava tudo, né? Às vezes eu dou exemplo, pessoal, rapaz, aqui é muito trabalho. Rapaz, você não sabe que era trabalho, não. Ele né? não deixava o pão queimar e terminasse queimando. Imagino, né? Porque... Então, assim, o que a gente fala isso? É muito interessante, porque hoje, tu acha que em todos os ramos, os processos, eles vão melhorando, a gente fica até impressionado, né? Com o que vem acontecendo. Hoje, Radamés, ele acompanha muito isso. 2, 3 anos é suficiente para mudar tudo, rapaz. É uma coisa muito rápida e quando você está aprendendo uma coisa aqui, já está totalmente tudo diferente. É nos processos, é no contato direto com o cliente, na venda, é o costume. Sim. Principalmente depois da pandemia, mudou muito a questão do... hábitos de consumo. Os hábitos de consumo, a gente tem que se readaptar. A internet, ela, vamos dizer, tirou literalmente e vem tirando as pessoas da zona de conforto, porque você consegue, uma pessoa tem um pequeno negócio em casa no bairro, ela consegue, ela tem uma amplitude para concorrer com empresas maiores. Sim. Ela tem uma doceira que está lá num bairro lá, ela tem 40, 50 mil seguidores, hoje ela vende ali, manda entregar no motoboy e tal. Antigamente ela queria que pagar um meio de comunicação e não tinha aquela condição financeira. Eu tinha que sair de casa para ir numa loja, numa panificadora. Hoje entrega. É suprido, né? Em São Paulo, panificadoras entregam via drone. O cara pega lá, vai o drone com... Já começaram a fazer isso? Já está mais de 2 anos, já são... Então, são adaptações que vão sendo feitas, que, assim, é uma coisa que vai mudando, é interessante demais, entendeu? Então, vamos entrar nessa pauta da mudança, porque essa, gosto muito de dizer, amigo, é a era da mudança, ou muda ou dança, então não tem como escapar. Ah, não, porque esses meninos com essas coisas novas, né, começa essas comunicações falhas. Começa a criticar a geração, porque a geração, de fato, ela veio muito diferente. E a próxima vai ser mais diferente ainda. E foi assim. Tem até um estudo sobre isso. Não lembro agora o nome da pesquisadora. Já vou apresentar aqui, inclusive. Já vou apresentar o livro que a gente trouxe de indicação. Mas ela descobriu que depois da Segunda Guerra Mundial, a cada 20 anos, surge uma geração que simplesmente... ressignifica quase tudo que a geração anterior fez. Então, desde 1945, mais ou menos, para cá, aí você tem a cada 20 anos uma mudança de geração. Aí teve lá os baby boomers, que são os filhos dos que participaram da guerra. Tem a nossa geração, chamada geração X, que vai de 65 até mais ou menos 85, que eu acho que é o que nós aqui nos encaixamos, provavelmente, não sei. Essa sua cara de menininho, não sei se você... Mas eu sei, me encaixo, eu acredito que Cesário também. E veio a chamada geração Y, que é a década de 85 para cá. Aí nós estamos 2005 para cá, mais ou menos geração Z, que já está encerrando, que já está completando 20 anos agora, em 2025. E está surgindo a chamada geração Alfa, que eu acho que eles chamam, que é totalmente distante, totalmente diferente, mas ainda estamos muito na chamada dos milênios, que é essa geração que a gente está vivendo, que pensa muito diferente. Então a gente tem mudança, gente, em tudo que é coisa que a gente imaginar. Nas relações, em todos os tipos de relações, nos negócios, as relações... Aí eu vou ficar só nesse ponto, relações, porque aí entra a questão do consumidor. As relações de consumo são outras. Não tem mais espaço para você, que é dono de um negócio, dizer como é que tem que ser o negócio. Isso já acabou. Se você está nesse modelo, é mais ou menos como o nosso entrevistado anterior falou. Qual é o tamanho do seu problema, que eu vou atrás do tamanho da solução. Então, a pessoa está lá, ela quer que o pãozinho pudesse chegar na casa dela. Eu me lembro quando eu morava no sítio com meu avô, era assim que os pães chegavam pra gente, numa cesta. Só fazendo um parênteses, naquela época a gente chamava pão d'água. Pão d'água, você era dessa época. Hoje é pão francês, pão gourmet, pão rústico, naquela época pão d'água.
pão doce, né? Aquela Dois coisa. pão dog e 2 pão doce. Né? Desse jeito, era desse jeito. De lá para cá, as coisas mudaram muito. Então, o uso da internet não é mais opcional. O uso de uma rede social não é mais opcional, é obrigação. Não porque eu não gosto disso, você não precisa gostar, você só tem que entender que seu consumidor está lá, acabou-se. Até poucos são os empreendimentos que a pessoa faz porque gosta daquele empreendimento. Ele gosta de ajudar as pessoas. A maioria de nós gostamos de ajudar os outros, ajudar as pessoas. E aí nós temos um produto ou um serviço que faz as pessoas ficarem bem, ficarem felizes. E aquilo retroalimenta financeiramente para você continuar fazendo, crescendo. Mas acordar de 3 horas da manhã, que quem trabalha nesse segmento aí acorda de madrugada, né? E para trabalhar horas e horas e atender, enfim. Qual a sua visão sobre essas mudanças que estão acontecendo e o que a 2001 fez nesse, digamos, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, ou da pandemia para cá, você fica à vontade aí o prazo, o que é que você percebeu de mudança e você também acompanhou essa mudança, você fez também alguma coisa que você entendeu que tem que fazer para alterar? Radamés, na realidade as mudanças, como eu falei aqui, elas são muito rápidas, né? Uhum. E cada vez mais velozes, né? Então, assim, a pandemia para cá foi uma questão de mudança de hábito muito intensa, muito grande dos hábitos. O cliente passou a questão de encomendas pelas redes sociais, delivery, né? Explodiu. iFood, WhatsApp, então, assim... Aquela frequência na loja, ela diminuiu bastante depois da pandemia. E demorou um pouco a retornar, mas não retornou tão quanto era. Então, existe uma comodidade muito grande do cliente receber em casa. E aí você tem que se adaptar à questão da entrega, à questão de você oferecer o produto fresco, ele chegar com mais rapidez, semelhante ao que ele compraria se ele fosse ao estabelecimento. Então são realmente desafios, né? Desafios de logística, desafios de processo, e você vai tendo que se adaptar, né? Mas nós temos uma dificuldade ainda, e eu acredito que é em todos os setores, que é a questão da mão de obra, né? A mão de obra ela tem impactado muito a questão da produção, a panificação não é diferente, e até isso também a gente tem que se adaptar. Através dos processos, da tecnologia, ajuda um pouco para que a gente possa fazer o equilíbrio disso. Mas ainda existe uma dificuldade muito grande. É tanto que a gente, como também participante do sindicato, né, nós fazemos parte do sindicato da panificação, nós montamos uma padaria experimental no Senai, né, um projeto que a gente tinha. Eu sou presidente do sindicato da panificação, e para nós formarmos mão de obra, né? Porque existe uma demanda, uma carência muito grande. Em todas as áreas. Surgiu também a questão do congelamento, ele veio resolver muito essa parte dessa demanda que nós não tínhamos, e surgiu muitas empresas de congelamento hoje, elas atendem grandes supermercados, então as padarias também, surgiu para resolver uma situação e foi também absorvido uma parte do mercado, né? Hoje, grandes supermercados, eles trabalham com uma redução de mão de obra na produção porque eles têm o congelamento, né? Então, o camarada recebe o pão congelado, que ele, na finalização, sai perfeito, como se fosse fresquinho. Então, ele elimina aquela falta de mão de obra, né? E isso está partindo para outros processos de salgados e tudo. Então, o cara tem lá o estoque dele, então ele vai mais finalizar. Hoje, então, a pessoa investe em forno e em freezer, né? Congela o pão, né? E, inclusive, minha esposa aplica essa prática lá em casa, que uma tia minha chegou e foi na panificadora com ela e levou. Ela deixa comigo, levou, traz no saquinho, coloca na freezer. No dia seguinte... Bota para fermentar. Tem ele para fermentar, ele tem pré-assado e congelado, que você com 2, 3 minutos, você tira a quantidade que você quer, guarda no freezer. Então, são, na realidade, muitos processos que mudaram para facilitar, até porque, Radamés, se torna mais recorrente a falta de tempo das pessoas. Sim. A correria, o camarada sai de casa hoje, ele não tem, às vezes, tempo de... Então, o tempo, ele sempre foi e está cada vez sendo mais valorizado como bem maior que a gente tem, mais valorizado, porque é uma coisa que você
você não pode perder muito tempo, né? Não E se recupera, muito né? rápido, É um né? Então, recurso assim, não recuperável. você procura fazer da sua vida diária uma forma de você estabelecer para que as coisas funcionem dentro de uma coisa que você consiga aproveitar o máximo possível, né? Toda concorrência, o comércio, o camarada que estuda e tudo, ele tem que aproveitar, é tudo muito... As cobranças, elas são muito grandes e cada vez maiores, né? Então, você precisa se adaptar. Então, as adaptações, é o que eu digo, elas têm sido muito frequentes e muito rápidas, né? Muito rápido. Esse é o desafio que eu diria que é o maior que tem, que é adaptar-se às mudanças. Por quê? Não basta você se adaptar como um camaleão automaticamente e se analisar as coisas. Você tem que trocar a roda do carro enquanto o carro está andando, meu amigo. Esse aqui é o desafio. Tem até aquela frase que diz assim, hoje o negócio é você saber, você aprender, desaprender e reaprender. Você tem que ter aquela habilidade, porque tem até uma reportagem, não sei se foi na Forbes, um camarada ia para um encontro, não sei se era em Singapura, agora recente, um CEO, que eles fazem uma projeção do crescimento. Ele disse, rapaz, eu não sei dizer mais o que vai acontecer daqui a 2 anos. Eles faziam projeções para 10 anos. Eles, rapaz, uma coisa está assim, um absurdo, entendeu? Sim. Os famosos planejamentos estratégicos, 5 anos, e não cabe mais em um mundo que, de uma hora para outra, vem uma pandemia e derruba tudo. Em um mundo com muita polarização, em um mundo líquido, politicamente falando, em um mundo frágil em várias áreas. Tá tudo. Tem um sociólogo, de vez em quando eu cito ele aqui, que é o Zygmunt Bauman, ele fala, vivemos a sociedade líquida. Tá tudo líquido. E aí você só sobrevive se conseguir seguir o fluxo. Porque se você decidir fincar né, no chão alguma coisa, você vai ter que enfrentar toda a correnteza que vem. Poucos são os que têm condições de se sustentar e dizer, não, aqui eu não mudo, aqui eu não... tal, por conta dessa mudança que a gente tem em todos os lados. Eu confesso que é um dos maiores desafios, porque a mudança tecnológica sempre houve. O forno agora não é mais assim, é daquele outro jeito. Era com lenha, passou para ser elétrico, é com gás. Essas tecnologias, as mudanças materiais, isso natural acontece. O problema é a mudança humana. Como você acabou de falar, a carência da mão de obra. A própria mão de obra não está acompanhando. Nem os empreendedores estão tendo condições de acompanhar. Imagine demais outras categorias que dependem muitas vezes do investimento do empreendedor para aquela categoria acompanhar. Então, e muitos só estão executando, são operadores. O livro que eu vou daqui a pouco sugerir leitura é um livro que fala da história do Ford, e a gente vive em muitos negócios presos a um modelo ainda fordiano, ali fordista, aquela coisa que, isso eu falo principalmente para os funcionários, para as equipes. Se tanto faz em privada, pública, pior ainda. A empresa pública, a situação ainda é mais dramática, onde ninguém está preocupado com mudança, e se vier mudança, ainda que o empresário faça uma reunião, junto todo mundo, gente, vamos ter uma mudança para melhorar. Provavelmente a grande maioria vai dizer, vai nada, é mais trabalho, é mais confusão, é mais não sei o que e tal. Dependendo da cultura, isso é mais forte. Aqui no Brasil, isso é muito forte. Ainda há um vitimismo muito grande por parte de uma parte de profissionais que não consegue visualizar a mudança como uma coisa boa. O ser humano naturalmente não olha para a mudança como coisa boa. Ninguém vive mudando de bairro em bairro o tempo inteiro. Quem já fez isso sabe o caos que é. A cama nunca mais é a mesma. Depois da segunda, terceira, o guarda-roupa já não dá mais. Então a gente não quer fazer mudança de uma forma geral, porque o nosso cérebro não gosta disso. Ele não gosta, né? Recentemente eu voltei a fazer academia, aí eu faço academia de 5 horas da manhã. Meu amigo, todo dia é uma guerra com o cérebro. Eles, que coisa doida é essa para se levantar dessa hora de 4h50 para ir para um negócio que... Então ele fica aquela... Aí eu já sei que ele faz isso comigo, então assim que eu acordo eu já levanto e vou para o banheiro. É 5 segundos, o tempo que eu tenho para depois eu voltar a real e dizer, ei, fica aí no seu lugar, porque ele, assim que você acorda, rapidamente ele já diz, volta a dormir, volta a dormir, volta a dormir. Quer dizer, volta para o conforto, volta para debaixo desse edredomzinho, fica aí no frio. Né? A gente não quer mudar. Então mudar, eu diria que é um grande desafio, porque ele é humano, ele é interno, você tem que gerenciar isso. Eu queria trazer esse ponto para nós fecharmos nesse nosso bloco. Vamos ter mais vezes aqui, certamente, mas aí eu abro para os dois aqui. Qual a visão de vocês sobre essa questão da mudança? O que é que vocês estão fazendo sobre isso? Porque estudar, por exemplo, quando é que você vai parar de estudar? Nunca mais, meu amigo. E agora que muda de 1 ano em ano, em 2, aí acabou.
Você estuda e daqui a pouco já era. Não depender de graduação, até mesmo um curso. Mesmo que o sindicato depois ficar, vamos fazer um curso. Você faz o curso, daqui a pouco já está desatualizado. Qualquer hoje curso que você faça, qualquer método que você crie, logo você percebe que ele precisa. Então a gente, mais do que ter que aprender o método, porque precisa aprender o método, ninguém pode ficar doido sem nenhum método, mas mais do que aprender o método, temos que desenvolver a capacidade de continuar aprendendo. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão sobre isso a busca constante, certo? Você não para mais. A busca constante de você estar atenado, de você buscar ver o que está acontecendo no mercado, no seu setor, e agora também nos outros setores, porque na realidade tudo está interligado. Sim. Certo? O que acontece em tal canto, às vezes você pensa que não vai lhe atingir, mas lhe atinge. Então, assim, o empreendedor ele tem esse desafio, ele não pode ficar mais trancado em 4 paredes dentro do escritório, e o pessoal costuma usar a zona de conforto, que eu nem vejo a zona de conforto, né? É acomodação, eu gosto. Sim. Porque as coisas, elas não esperam. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, se isso vai acontecer com você, sem você ou apesar de você. Então, se você não se posicionar, você já era. Fica para trás. E é coisas muito rápidas, não é de segundo. Então, são desafios muito grandes. Você tem que aprender, você tem que buscar e tá envolvido também no operacional, de certa forma, não totalmente, né? Que você tem que planejar, certo? E para finalizar, eu gosto de uma frase muito do Flávio Augusto, que ele diz, estabilidade não existe. Não existe. Essa frase dele é bem interessante. E não existe. Não existe. Acontece coisas que amanhã... Tá, entendeu? Essa é a minha visão. Excelente. Eu vejo que, se tratando de empreender, de comércio, de venda, de negócio, a venda hoje já tem facilitado bastante. Antigamente você ligava e ficava, esperava a pessoa, mas você ficava, porque você só tinha aquele fornecedor. Não tinha informações, não sabia de outros fornecedores que existiam. Então você esperava ali um retorno, um dia, 2. Hoje, com o WhatsApp, com a tecnologia, com as informações, com o Instagram, com tudo, o cliente, meu amigo, ele quer ser atendido ali de imediato. Nós temos que tratar o cliente, responder o cliente. Vamos fazer de conta que nós estamos ali no embarque. E 10h50 você tem que entrar. 10h52 você já não entra mais. Eu fui deixar a avó de minha esposa em Fortaleza para ela pegar o avião. 3 minutos de atraso. Ela não embarcou. 3. Não, mas o avião só vai sair daqui a 1 hora. Mas o embarque era agora, de 10h50, moço. São 10h53. Então, o cliente é isso, meu irmão. E é uma viagem. Pode ser uma venda pequena, pode ser uma venda grande, mas a gente tem que estar pronto ali. Porque o cliente, ele espera mais. E ou a gente muda, a Radamés falou de mudança, né? Ou a gente muda, ou a gente se muda. Se a Radamés permitir, eu vou só contar um exemplo aqui bem rápido sobre essa questão da mudança. Essa semana eu fui comprar um livro que era até dar de presente. Eu fui na livraria física aqui. E aí eu disse, rapaz, vocês têm esse livro em estoque? Era o 10X de Grande Cardone, né? E eu tenho esse livro. Ela disse, rapaz, nós não temos, mas a gente pede, e vocês quanto tempo? Ela disse, 8 dias pelo menos para chegar. E deu um valor X, né? Eu disse, não, beleza. Eu cheguei, entrei na internet, deu o preço, tava 35% mais barato, era no sábado, eu recebi na segunda tarde. Tá, esse exemplo para fechar, viu? É um exemplo claro da mudança. Agora eu vou trazer agora para nós. Como, e aí você trouxe um outro assunto agora, que é a era dos big players. Nós vivemos a era dos big players. Como se concorre com big player? Como você que compra, a dona da livraria compra o livro aqui, e aí você não tem condições de ter estoque, o big player tem estoque. E eu vi aqui na saída agora para Fortaleza que tem uns armazéns que estão fazendo ali. Certamente ali, logo deve ter também por ali. Isso. Amazon, o Mercado Livre vai estar por ali. Quer dizer, os big players têm seus grandes estoques pertinho da gente, para entrega rápida.
E aí você tem que se perguntar, amigo, como é que eu brigo com gente grande? Porque o mercado, quase todas as áreas estão ficando assim, né? Estão sendo governados, dominados por os grandes jogadores, grandes negócios que vão entrando e vão tomando conta. Para nós consumidores, é bom demais. Né? Você comprou no sábado, segunda já estava lá, comprou no Mercado Livre, que é um dos mais rápidos, que, inclusive, que chega, ganha da Amazon, ganha quase todo mundo, e você fica mais cômodo. E aí eu comprei ali esse guarda-roupa aqui da loja aqui no centro, e ele só vai entregar daqui a 3 dias, ainda vale 2 dias levar para alguém montar. E você está aqui, você está vendo às vezes o guarda-roupa, está ali, aquele ali, e você não consegue ter essa dinâmica. E aí é a realidade, não tem certo nem errado. Para nós consumidores queremos praticidade, queremos velocidade, né? Mas para aquele que está empreendendo, ele tem que se perguntar como que eu tenho que fazer, né? Seja em autopeça, seja em panificadora, seja onde for. O que é que eu tenho que fazer para preparar a minha equipe, para treinar a minha equipe, para ser a minha melhor versão. Não dá para você querer concorrer com um big player. Não faz sentido. Você vai ter problemas depois de saúde. Mas dentro do meu negócio, o que é que eu estou fazendo hoje que é melhor do que ontem? Que eu acho que essa é a máxima que todo mundo deveria seguir. Eu sempre procuro fazer isso. Hoje, lá no 2000, o que é que eu estou fazendo hoje que foi melhor do que semana passada? Se eu tiver essa dinâmica, o que é que a Cardan está fazendo agora que já está melhor do que a semana passada? Se eu tiver essa mentalidade, que todo mundo chama de mindset, eu já digo que tem que ser mais de 8, mais de 9, mais de 10, porque não dá mais para ficar mais naquele modelo. Quer dizer, essa busca constante... Esse é o segredo para se permanecer no mercado. Isso. Um dos segredos para se permanecer no mercado. São muitas variáveis, né? Não dá para a gente dizer. É acompanhar a evolução, a tecnologia, o mercado, o que está acontecendo hoje. Senão, fica para trás. Muito bom. Quero agradecer aqui a Cesário, parceria também de Artemio aqui, nesses bate-papos tão relevantes. Você que é empreendedor, você deve, eu acredito, quem sou eu para dizer que você deve fazer alguma coisa, mas eu acredito que é muito bom conhecer outras histórias, sim, conhecer a história de outras pessoas. Não só histórias hollywoodianas, né? Mas histórias reais, de gente que erra, que acerta, que erra, que acerta e vai. Se ela acertar mais do que errar, ótimo. Se ela errar mais do que acertar, aí ele está precisando alinhar algumas coisas, mas faz parte, erro e acerto. E vai aprendendo, a palavra principal é essa, vai aprendendo. Quero agradecer o Cesário. A gente vai para o intervalo e volta já já. Do RN Só TCM, a única internet originalmente potiguar que conecta o estado. Do mar ao sertão, a TCM está em quase 20 cidades do Rio Grande do Norte, se conectando de verdade com a nossa gente. Com a TCM, você tem mais velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. E ainda, TV com mais de 115 canais, incluindo o canal da TCM com notícias da região e entretenimento. E streaming com o TCM Box, o aparelho que transforma a sua TV em smart, onde você pode pausar e voltar à programação quando quiser, mas a nossa conexão vai muito além. A TCM faz de tudo para que você tenha sempre a melhor experiência com um atendimento humanizado e assistência técnica rápida e eficaz. Vá até a loja mais próxima de você ou assine pelo telefone 84-3315-0710. TCM Telecom, sempre à frente com você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Muito bem, estamos aqui com o programa Sertão Inovador. Eita, que hoje está cheio de novidades, cheio de coisa, boas entrevistas, bons papos, boas pessoas para a gente conversar, para a gente aprender. Conhecimento e conexão. Conhecimento, porque você não vai aprender tudo, então você tem que continuar estudando, você não vai aprender tudo, você não tem idade suficiente para aprender tudo. Então, continue estudando até onde puder. E conexão, porque também você não vai aprender tudo sozinho, precisa de gente
para acelerar o processo de aprendizado. Não é, não, A Arthur? conexão é essas pessoas, o que a gente não sabe, essas outras pessoas sabem, aí termina somando e juntando e vai dar certo. E vai dar Conhecimento e certo. conexão. Muito bom. Bom, nós vamos agora conhecer um projeto inovador da região aqui, da cidade. Fico muito, como é que a gente diz? Fico meio lisonjeado, porque é uma das empresas que estão sendo incubadas pela IAGRAN, a qual faço parte ali da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA. Estamos dando o apoio que a gente pode, porque o projeto é muito interessante, mas não sou eu que vou falar dele, não. Quem vai falar é o Jerônimo, que é o fundador desse projeto, O Sonho Brasileiro. Muito bom, Jerônimo, seja bem-vindo. Fala para nós aí um pouquinho sobre você, sobre esse sonho, o que é isso. Seja bem-vindo. Bom dia, Radamés. Bom dia, Artêmio. Prazer estar aqui com vocês, que, como você já gostei, porque é uma conversa. E a gente aprende mesmo, a gente vai aprendendo, que nem estou aprendendo lá na IAGRAN. E é um prazeraço. Sou Jerônimo Fernandes, venho lá do pé da Serra de Martins. Eita. Já estou com um pouco mais de 10 anos aqui em Mossoró, né? Nossa mãezona aqui que recebe a gente aqui do Alto Oeste. E tive uma experiência aqui no meu clube de futebol do coração, né, o Baraunas, que acabou levando a gente a olhar para essa parte do futebol, de levar inovação para o futebol, que surgiu a nossa empresa, a Brazilian Dream, que desenvolve essa plataforma solução, a sonhobrasileiro.com.br, que é uma espécie de olheiro digital, né? Nós buscamos digitalizar o processo de captação de atletas, cadastrando atleta, clubes e olheiros. De forma bem resumida, cadastramos olheiros nas cidades para evitar dos atletas se locomoverem até os clubes desnecessariamente. Mais de 70% dos municípios brasileiros não possuem clubes de futebol. Então, ela localmente faz aquela Vamos com triagem calma. e os clubes vão puxando. Qual o percentual dos municípios? Mais de 70% dos municípios não possuem clubes, então... E lá tem um monte de jovem, né? No Brasil tem em todo canto, Esse sem 70% dúvida. é a nível o quê? Nível Nacional, isso. No nível nacional, os clubes geralmente estão nos grandes centros, né? Vamos lá, vamos com calma aqui, peraí. Você criou uma empresa, uma plataforma digital, sonhobrasileiro.com.br. Então você já pode aí ter acesso a essa plataforma. E essa plataforma, ela resolve... Vamos falar na linguagem da startup. Qual é a dor? Qual é a dor que você identificou que ela se propõe a ser aí um remédio, uma solução para esse problema que você identificou? Então fala para nós, qual o problema que você identificou e começa a dar um pouco mais de detalhe dessa solução. Show de bola. O problema que a gente identificou justamente a falta de oportunidades para os jovens serem avaliados, né? Devido principalmente aos custos logísticos, tanto para o atleta, para quem sonha, né? Ainda não necessariamente um atleta, quanto para os clubes deslocarem os seus captadores. Basicamente foi essa dor que a gente identificou aí dentro dos programas de inovação. Naquele início a gente não sabia nem qual era a dor, né? A gente foi estudando para chegar nisso. Então, para que a gente possa divulgar, como é que a gente chega até você? Eu sou olheiro, eu sou da cidade de Baraúna. Como é que eu faço para indicar, como é que eu vou lhe encontrar? Através de quê? De qual canal? Instagram? Show. WhatsApp? Hoje a gente usa muito o Instagram. Hoje a gente usa bastante o Instagram, faz a divulgação por lá, localmente. Qual é o Instagram? Sonhobrasileiro.com.br. Eu já quer seguir agora, logo. Eu estou gostando. Conexão feita. Justamente o Instagram a gente joga localmente. Onde Só a gente esse nome mesmo, né? Sonho Brasileiro? Sonhobrasileiro.com.br. O mesmo site, mesmo Instagram. Fica fácil fazer o jabá, né? Isso aqui? Isso. E a gente também tem uma captação aí para, de acordo com algumas regiões, a gente vai atrás também de indicados, de pessoas que tenham algum know-how já no futebol, para fazer essa captação bem com qualidade mesmo. Ok, então vamos lá. Eu sou um jovem. A partir de que idade as pessoas podem se cadastrar? Que o pai pode cadastrar o jovem, ele pode se cadastrar. A partir de que idade já está aí na mira dos clubes, né? Porque você faz essa parte de intermediação, né? O clube está lá em São Paulo, está um olheiro por aqui, mas eu não tenho olheiro suficiente para ver bons atletas. Está ali na cidadezinha de Apodi, tem um menino ali que é fera e tal. Todo mundo diz que ele é um bom jogador. Aí, com que idade já pode se cadastrar? Só para a gente entender um pouquinho mais. Show de bola. Nós não temos hoje um limite de idades. Os clubes de menor expressão, menos estruturados, eles geralmente já vão
captar atletas para jogar já um sub-17, atletas já teoricamente mais prontos. Certo. Mas os clubes grandes, né, os clubes que a gente chama do sonho brasileiro, esses grandes clubes, eles têm categoria de base desde bem criança, desde 5, 6 anos. Então, a gente não tem um limite de idade, não. A única diferença é que, se for menor de idade, tem que ter o cadastro acompanhado lá pelo responsável. Quem vai ativar o seu cadastro é o responsável pelo menor. Vocês hoje já existe uma equipe técnica que faça uma avaliação, que essa criança, esse adolescente, esse futuro jogador, ele passa por algum teste físico, algum treinamento, tem uma base? Fala para nós aí mais sobre isso. Show de bola. Esse cara tá captando o negócio, estou gostando. Justamente, Artêmio, se nós temos vários olheiros, né, então nós temos aquela missão de um jogador do Amapá, do Acre, de São Paulo, do Rio do Grande do Norte, ter uma noção de não ficar com a nota de 30 a 100, não fica o mesmo nível de jogador com a nota 80 num canto e no outro com 50, ficar muito diferente. Então, nós criamos uma metodologia de futebol com o técnico, o Zé Fonseca, que assina para a gente hoje lá de Natal, tem a licença de técnico lá da CBF Academy, para criar essa metodologia que deu norte aos olheiros, né? Principalmente, inicialmente, 3 critérios: físico, técnico e tático, né? A parte física, a parte técnica, que é a parte individual, e a parte tática, que é coletivamente com o elenco do clube. Né? Há quanto tempo já que vocês estão aplicando esse trabalho? Nós estamos no período pré-operacional. Nós participando lá da Bíblia das Startups, né, que sabe mais que eu. Nós lançamos o chamado MVP, né, uma versão beta, para ver se funcionava, porque a gente iniciou isso nos programas de inovação aí do governo federal e vamos validando para ver se funciona. A gente tem que ter a maturidade, de repente, de ter uma ideia boa, mas que não atenda a uma dor, né? Que não resolva um problema social e que ninguém esteja disposto a pagar. Inicialmente, nós começamos, principalmente lá em Natal, com a abertura do Alecrim. Mandou um abraço para a galera lá do Alecrim, que recebeu a gente muito bem. Foi o primeiro que nos deu essa oportunidade. Cadastramos mais de 400 atletas, organicamente, sem fazer publicidade, sem ter um investimento ainda em publicidade. E evitamos de ir para clubes maiores com medo de entrar gente demais e a gente não conseguir atender, né? Não queimar o produto. Vimos que o pessoal estava disposto a pagar, iniciamos as vendas, demos uma paradinha porque vimos que funcionava, então deixamos os cadastros gratuitos. Estão gratuitos até hoje ainda. Nosso plano hoje no decorrer do ano agora, a gente dá uma estruturada no produto. Hoje nós já estamos no ar, já está podendo fazer o cadastro lá, sonhobrasileiro.com.br. Tem as avaliações digitais, né, que é uma metodologia de forma online, e também as presenciais, que aí os olheiros vêm pessoalmente lá nas cidades. E no final do ano, daqui para nesse segundo semestre, buscamos expandir aí Brasil fora, se Deus quiser. Muito bom. Esses 400 cadastros foram feitos todos aqui do Rio Grande do Norte? Não, tem gente do meio do mundo aí. Tem gente de vários estados do Brasil. Esses 400 atletas que foram cadastrados, já tem algum resultado? Já tem algum atleta desse que já está participando de uma escolinha, ou já está na base, ou já está... Show de bola. Nós começamos para ver se o negócio funcionava mesmo. Não tentamos nos iludir. Buscamos realmente a veracidade da operação. Começamos inicialmente lá também não vou dizer que eu puxei sardinha, né? Porque eu comecei lá em Martins e o Marizal, lá no Alto Oeste, que está mais distante dos clubes, está quase 400 quilômetros de Natal, está 120, 130 daqui, que é onde tem os clubes. Depois viemos aqui para o Baraúnas, também abriu as portas aqui para a gente. E cadastramos o Olheiro em Martins e o Marizal. Então, cidade de interior, a gente viu que geralmente todo mundo sabe os jogadores que são mais diferentes. É verdade. Então, ali ele já cadastrou os atletas. A peneira é melhor, né? Já vem peneirado. Todo mundo já sabe, cidade pequena, todo mundo sabe quem é melhor. Aí avaliaram lá em Martins alguns atletas e o Marizal também. E quando foi aí que a gente viu a validação, que o camisa 10 chegou lá no Alecrim com a nota acima de 70, é um atleta de destaque. Então, chegou lá,
E essa metodologia da gente, se ele já teve aquele filtro localmente, então ele não vai só fazer uma peneira de 5, 10 minutos, que às vezes é um craque que não pega nem na bola, nessa metodologia tradicional dos peneirões, né? Então já passou uma semana, chega no primeiro dia nervoso e no final da semana findou fazendo gol, sendo aprovado, jogou sub-17. Também temos o Meia Douglas, lá de Martins. Também temos o goleiro Mourão, que jogou sub-17, 2 campeonatos sub-17 lá pelo Alecrim. Também tivemos atletas aqui. Aqui é mais difícil porque os clubes têm muita dificuldade financeira, situações ainda de recursos é mais difíceis. Os atletas tiveram por aqui também no Baraunas, foram aprovados, mas na época o clube não chegou a jogar sub-20. Mas tivemos esses atletas lá. De Natal tivemos atletas. Hoje mesmo estamos com a operação mais com o Estrela Potiguar, lá de Parnamirim. Grande amigo Alberto Medeiros, que está nos ajudando também lá, porque a gente finda que, como a gente ainda estamos na versão beta, estamos fazendo a coisa bem com o pé no chão, eles vão nos ajudando. Porque você não dá uma melhorada aqui? Coloca o vídeo do atleta. Hoje temos a opção do atleta colocar o vídeo. Então, hoje temos o Luiz Guilherme, que hoje foi aprovado sub-16, lá do Estrela Potiguar. Então, estamos devagarzinho, mas graças a Deus estamos já gerando um resultado para a garotada aí. Essa é a fase que é a de validação que eles estão, né? É uma fase importante que antigamente os empreendedores não faziam isso. O que é que fazia? Vamos vender já, vamos vender logo. Até pela ânsia, o cara quer logo resultado. É típico, né? Sim. Todo pai tem um pouco disso. A maioria dos pais queria que o menino entrasse na faculdade com 15 anos. Meu filho, se pudesse logo, né? Bota o menino logo. Só que essa pressa, às vezes, ela pode comprometer. Tudo tem seu tempo. Isso é uma frase bíblica, inclusive. Tudo tem um tempo adequado, porque as pessoas são diferentes. E dentro da formação de uma startup, esse processo que eles estão é um processo chave, que é de analisar, estudar. É pesquisador mesmo. Ele pega o MVP e ele bota para rodar sem se preocupar com os erros. Deixa errar. Um clube desse, bota o vídeo, aí você vai põe, depois viu que não dá certo. Então, quer dizer, mas tem que testar mesmo, tem que escutar, né? Fazer esses feedbacks eles fazem parte da formação. Crucial, né? Da maturidade do que em breve você estará vendendo em definitivo. Porque a startup ela tem umas peculiaridades, não é como um negócio, por exemplo, com um negócio que você tem. Você começa uma lojinha de venda de peças, você tem ali 100 peças, já dá para começar, meu amigo. Com 10, com 20, não sei nem como é que você começou. Mas com pouquinha coisa você já começa e vai retroalimentando e vai... Só que tem produtos consolidados, né? Produtos consolidados. Só que o crescimento de uma empresa tradicional, normal, ela normalmente tem um gráfico, ela tem as variações, mas a média é uma constante e ela vai crescer, vai subindo. As startups não crescem assim, elas crescem asinha. É exponencial o crescimento. É a característica de uma startup. O que eles estão fazendo é uma startup. Só que para acertar nisso aqui, tem que acertar muito bem no início. E nesse início, que é o que ele está agora, essa fase de validação, se a validação der certo, ele já começa a entrar, ele começa a entrar no raio de visão de algumas pessoas que têm recursos para ela justamente dessa subida. Porque uma empresa tradicional não sobe assim. Por quê? Porque ela vai vendendo, aí paga as contas, vai vendendo, paga as contas, vai sobrando, compra mais peças. Tem aquela margem de lucro. Tem uma margenzinha de lucro que vai retroalimentando o negócio. Só que uma startup, qualquer trombazinha quebra. Porque a natureza dela é feita para crescer rápido. Sim. Para crescer. Mas esse crescimento rápido tem que validar tudo direitinho no início. Para poder, quando chegou o momento de receber um capital, o capital, quando chega para empurrar mesmo, para fazer aquela crescida. Né? Vamos dar o exemplo aqui do Nubank. Um dia desse eu estava recebendo e-mail de pessoa me convidando para ter Nubank, porque era uma coisa ainda de um passava para o outro, que só podia abrir conta se alguém indicasse. Indicação. Era por indicação. Ele estava naquela fase ali testando e tal, mas daqui a pouco o negócio deu certo, aí veio recurso, aí precisou de recurso. Ele não está fazendo marketing sequer ainda, mas daqui a pouco o negócio dá certo, vai receber recurso, aí vai jogar. Daqui a pouco vocês estão vendo aí o sonho brasileiro na internet, televisão talvez divulgando, ali entre um jogo e outro, ali, né, talvez na Cazé TV, ou sei lá, na Rede Globo, entre um jogo e outro aparece você imagina, aparece uma propaganda dessa ali, mas para aparecer uma propaganda dessa ali, é muito alto. E só faz sentido ele divulgar se ele já tiver testado tudo
e provar que a coisa está redonda para voar. Porque se não der certo, o melhor exemplo, a figura da startup é o foguete. O maior combustível do foguete é na hora de levantar ali, é no início, para poder ele subir. Vencer a gravidade, né? Para vencer a gravidade. Depois que ele sobe, amiga, aí já vai mais tranquilo, vai embora. Mas para subir é complicado, gasta muito combustível ali embaixo, né? Para que ele dê certo. E é a hora que chegam os investidores para fazer o negócio subir. Mas para poder fazer, o Elon Musk, vamos dar um exemplo, ele só acertou foi no quarto, foi no quinto foguete. E torrou dinheiro, quase que quebra, né? Tem as histórias aí, eu acho que foram 4. Ele queimou dinheiro em 3. Não tinha mais dinheiro. Se ele errasse o quarto, não dá mais. É muito dinheiro gasto para poder dar certo. Mas depois que deu certo, pronto. A Starlink, né? Starlink não. É Starlink? SpaceX. Depois que a Starlink é da parte da internet satélite. Internet satelital, né? Tudo é dele mesmo. Que faz parte do ecossistema que ele criou. Então, a SpaceX, aí depois veio recurso, mas recurso, o negócio foi embora, foi. Lá no início, até me parece, esses 3 primeiros ele pagou do dinheiro dele. Dos ganhos que ele tinha tido lá da PayPal. Se não faz a memória quando ele vendeu a PayPal, que ele vendeu por alguns milhões de dólares, pegou o dinheiro e foi investir nisso. Só que ele investiu em 3 negócios diferentes. Então foi acabando, mas depois que deu certo, aí pronto, vem dinheiro de um monte de fundos, investe, o negócio vai embora. Então ele está nessa fase de validação. Se eu tiver falado alguma coisa que não... É isso mesmo, uma aula sempre. Pode nos ajudar. E aí onde entra a necessidade de conexão. Pessoas conhecerem, começarem a divulgar, você que conhece mais pessoas, divulgar, falar para as pessoas conhecerem esse projeto, né? Agora me diz uma coisa, tudo bem, o menino já se inscreveu ali e tal, mas e aí? Como é que eu consigo colocá-lo um dia no Flamengo? Como é que é essa história dele um dia para o Alecrim? Ele não está ainda trabalhando com grandes times, né? Eu acho que ainda não, né? Ou independe disso. Fala um pouquinho disso, como é que funciona aí. Essa semana apresentamos um grande clube aí da Série A. Tomara que flua o negócio, estava aguardando o retorno. Olha a notícia boa. As pessoas, às vezes, a gente vai com aquele pé no chão, as pessoas, os clubes grandes olham e a gente... Caramba, era melhor um pouquinho mais à frente, mas não pode perder tempo não, tem que mostrar o que a gente está fazendo, temos toda uma fundamentação. E nós temos também a parte nós buscamos levar os atletas aos clubes mais próximos dele. Faz sentido. E também uma forma uma escada, né? Nós buscamos, dizemos que geramos impacto realmente nos clubes menores. E nos clubes grandes geraremos o diferencial de um mapeio a nível nacional. Mas para os clubes menores e também para o próprio atleta não ter que sair daqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, sentir todo o baque de uma adaptação. Então, vai no clube mais próximo. Isso também dá a oportunidade dos clubes menores terem suas joias e terem a possibilidade de, a partir deles, o que o Estrela Potiguar tem um trabalho muito consolidado lá em Natal e ele consegue fazer. Percebe os atletas lá, isso é intermediário, manda para o Vasco, para o Palmeiras, manda para os clubes maiores. Isso dá a possibilidade dos clubes menores terem a chance de ter essas joias também, de formarem e também de negociarem com os clubes grandes. E também temos a parte da indicação, né? A gente busca indicar os atletas para os clubes maiores, porque os clubes maiores nós trabalhamos com mensalidades. É gratuito, é freemium, os cadastros gratuitos, tanto para o atleta, tanto para o clube. E tem os planos pagos, que aí ele pode ir expandindo a quantidade de atletas que ele pode ir convocando e também a parte de indicações. A gente busca indicar atleta de acordo com as características. Hoje os atletas eles têm 2 habilidades. Tem um cardzinho ali como videogame e 2 habilidades. A posição atacante e as habilidades finalização em passe, finalização em cabeceio, para possibilitar os 11 titulares ali, todos têm 2 habilidades. Então a gente busca indicar esses atletas baseado mais em habilidades também. Então, deixa eu entender. Então tem tipo um ranking lá dentro, é? Isso. Vai criando um ranking. Eles gostam dessas coisas, né? Então, sempre vai ter lá entre eles mesmo, dentro da plataforma, quem está em número 1, número 2, alguma coisa assim, dependendo da categoria, isso, né? Ou da classificação, como é que é isso? Nós temos 2 rankings. É o ranking dos olheiros, a nota realmente da parte do futebol, e temos um ranking de gamificação, de quem está engajado, lá. Porque às vezes a gente viu que os números do futebol são bem alarmantes. Por exemplo, de quem sonha ser jogador de futebol, apenas 1%
consegue realizar o sonho de assinar aquele contrato por famoso BID, né, o registro lá na CBF. Então, a gente acabou vendo que nos nossos estudos, no Inovativa, nos programas do Sebrae, que nós temos que ter um foco, principalmente nos 99%. Ele se tornou jogador, ele pode até sair da nossa plataforma de repente, fica até mais difícil de engajar. Mas e os 99% que não vão chegar a serem jogador? Então, foi aí que a gente criou esse de gamificação para engajamento e também passamos a olhar para a parte do impacto social, que a gente, além dessa parte do futebol, de olhar se é bom, se é ruim, ele não é bom de bola, não. Mas fica aqui na plataforma que a gente vai oferecer conteúdos sociais, que aí vem a parte de mentorias, tem umas mentorias da parte esportiva, preparador físico, técnico de futebol, para ele ir se desenvolvendo e melhorando continuamente, e a questão social, que hoje temos educação financeira e temos também aulas de inglês básica para eles irem criando gosto por alguma outra coisa, né? Resumindo, cadastrou lá, meu amigo, não perde não, só ganha, viu? Só ganha. Se Deus e vocês quiser. não perdem nada também, aproveita tudo, né? Muito bom, viu? É um projeto fantástico, né? Criando um ecossistema mesmo lá do futebol e social, né? Também, acima de tudo, gerando a possibilidade... Mas pode entrar lá não sabendo jogar bola, mas vai saber saindo usar dinheiro. Muito bom. Bom, eu queria agradecer a participação aqui do Jerônimo e estamos chegando já finalmente aqui do nosso programa. Vamos deixar você com suas palavras finais, uma coisa talvez que a gente não perguntou, que você quisesse falar, e a gente agradece já de antemão a sua participação. Eu que agradeço demais a oportunidade aqui, pelo espaço, de muita credibilidade, também pelo apoio lá da IAGRAN, que tem sido uma grande aula, um grande apoio, mais do que ele pensa, mais do que ele... ajuda muito, muito mesmo. Conexão, já estamos fazendo, estou com um pouco mais de um mês lá, né, e já estou fazendo muita conexão com as outras startups, a gente vai aprendendo junto, isso é muito interessante, e agradecer a todos que nos ajudam aí, nosso time aí de programadores, o Júlio Cartier, que está com a gente aí pouco mais de 3 anos e meio aí me aguentando, o Marquinhos Raiol, lá do Rio de Janeiro, que foi o nosso investidor anjo, foi um cara que investiu na gente, conheci pelo LinkedIn, um cara com muito know-how aí na parte de tecnologia, o Emerson, que é o nosso marketing lá de Natal, e todo mundo aí que torce, acima de tudo, você tem gente positiva torcendo por você, é muito, muito importante, e estamos à disposição aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, está dando e vai continuar. Muito bom. À disposição, viu? É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição, agradeço a sua participação e nos encontramos em breve. Até o próximo programa. Tchau.